Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar então. O melhor da continuidade, que já ouvimos um louvor, vamos orar e a gente começa a fazer o resumão, ver pontos que já vimos durante a leitura desse capítulo, que realmente foi muito significativo. Então, vamos orar. Santo e eterno, amorável, grande eu sou, soberano do universo, estamos aqui gratos por estarmos alcançando pela tua graça e misericórdia mais um início do quinto dia da semana. Início, melhor dizendo, da parte clara de mais um quinto dia da semana. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Tem sido dias realmente de luta, difíceis, mas confiando em ti, nos méritos do teu Filho, estamos aqui agora vencendo dia a dia. O Senhor tem vencido por nós, porque, como diz Efésios, nossa luta não é contra sangue e carne. E essa luta é invisível. Temos sido vitoriosos através da ação do teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, através da ação dos teus santos anjos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Vamos agora rever pontos que nos chamaram a atenção, pontos necessários para nosso reavivamento, para a verdadeira reforma, para estarmos preparados para andarmos no caminho estreito e conhecendo assim o teu caráter através da lei, queremos sim ter cada dia mais vontade, mais obediência à tua palavra. Obrigada por tudo. Toma cada um aqui, presente, família representada, as famílias pelas quais estamos orando, as pessoas que estão buscando que esse vídeo alcance e que esses estudos alcancem pessoas. Toma os enfermos, as famílias enlutadas, nós nos colocamos em tuas mãos também, porque confiamos em ti. Fala ao nosso coração. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos no nome do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre, muito em breve. Voltará nas nuvens dos céus. É nele, por ele, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, vamos lá. O título, só um pouquinho. Peraí. O título do capítulo é, na versão O Grande Conflito, capítulo 27, é a vida que satisfaz, como alcançar a paz na alma, e na versão A Grande Controvérsia, Reavivamentos Modernos. E aí a gente viu que realmente esse título é bem claro no sentido de que vai haver dois tipos de reavivamento nesses últimos dias. O reavivamento verdadeiro, que, como diz aí a imagem, não é emoção, é transformação de vida. E o reavivamento falso, que vai dentro da emoção, que vai dentro de algo, de coisas extraordinárias, cheias de coisas que chamam a atenção, inclusive agora com essa tecnologia que está cada dia mais avançada. E aí a gente vê que esse reavivamento, que não é verdadeiro, ele pisa na lei, ele leva como é que eu posso dizer, ele leva a pessoa a viver uma religiosidade superficial. E dentro desse contexto a gente vai ver agora pontos importantes, ou rever, melhor dizendo. Vamos lá. O verdadeiro reavivamento produz transformação real. Conversos verdadeiros mudam de vida e caráter. Baseado em 2 Coríntios 5,17.
Então a gente vê que o verdadeiro reavivamento produz transformação. Ele não é aquela superficialidade, como eu digo sempre, da fé coletiva. No dia de culto, está todo mundo junto, está todo mundo unido, coisa linda, mas no dia a dia não tem transformação de vida, não tem transformação de caráter. E lembrando que isso deve acontecer em todas as áreas da nossa vida. E eu sempre digo: comer, beber, falar, vestir, ouvir, e por aí vai. A palavra do Eterno produz transformação real. A palavra era proclamada com poder, a gente viu aqui no início, era proclamada com poder e os pecadores sentiam despertar-lhes a consciência. E hoje o que mais a gente vê é exatamente uma narrativa que põe no sono, no embalo, onde a consciência não é despertada. E sem o despertar da consciência, a pessoa, né, a gente não busca enxergar nossa condição, a gente não enxerga e automaticamente se eu não enxergo a condição de pecador e devo buscar poder e força no eterno para ser obediente, para viver uma vida de santificação, não vou realmente buscar essa transformação. Não vou entender que essa transformação é tão necessária, inclusive diariamente, em tudo que eu faço e para os nossos dias, né? Então, realmente é muito sério isso e profundo a nossa necessidade. Sem transformação não há verdadeiro contato com a palavra. E aí eu vou ler e vou fazer o inverso. Sem verdadeiro contato com a palavra não há transformação. Não aceite uma experiência que não mude seu comportamento. Então, esse reavivamento falso, essa superficialidade de reavivamento, se não produz experiência no seu comportamento, se não te leva a refletir sobre sua condição, não caia, não entre nesse, como é que eu posso dizer, nesse ambiente, nessa influência para poder viver algo que não é verdadeiro, porque sem transformação não há um verdadeiro reavivamento. Emoção não é prova de espiritualidade, né? Porque tem gente que acha que, como é que diz, eu fiquei toda arrepiada, porque eu chorei, porque eu senti avivamentos falsos, tá aí a base, né? A emoção não é prova de espiritualidade, nem avivamentos falsos. Mateus 7:21. Avivamentos falsos apelam para sentimentos, não para a verdade. Lembra Romanos 12, 1 e 2? Não apresentei os vossos corpos como sacrifício, é a renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e santa vontade do Senhor. Então, emoção não é prova de espiritualidade. E o pior de tudo é que a emoção hoje, nesses falsos reavivamentos, fazem com que seja uma emoção de carne, não aquela mensagem que te leva e revela o pecado, que te leva ao arrependimento, e você sai daquele lugar refletindo: nossa, realmente eu preciso mudar isso, eu preciso buscar o eterno. Não. É um sentimento de satisfação carnal, tá? Porque eu estou ouvindo o que eu quero, eu não fui repreendido, tá tudo massa. Gostei muito dessa igreja, dessa mensagem, gostei. Só que a gente tem que entender isso, que esses avivamentos falsos, desculpa, desculpa, esses avivamentos falsos apelam para sentimentos, não para a verdade, não para uma reflexão de consciência, não para convencer do pecado, da justiça, do juízo, tá? Então, se não há arrependimento, não há reavivamento. E nem tudo que emociona vem de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Ponto 3. A palavra do Eterno é o teste de tudo. A lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, não há luz nele. Quem rejeita a escritura abre espaço para o engano. Infelizmente, hoje, o estudo profundo da escritura é negligenciado. Por que eu falo isso? Porque quando você diz assim, vamos estudar um pouco aqui, um pouco ali, no sentido de aprender mais da base, dos marcos antigos, que, por sinal, é o último parágrafo desse capítulo, é exatamente Jeremias 6,16. Volta aos marcos antigos, assim diz o Senhor, pondo-se à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele. Aí, ó, aí é condicional. Se você andar pelas veredas antigas, você vai achar descanso para a vossa vida. Então a gente percebe que, infelizmente, a palavra hoje, a escritura hoje, é rejeitada sutilmente, tá? Lembrando que o testemunho diz que o santuário é a base da nossa fé e hoje isso é rejeitado. Hoje não se prega mais, não se fala mais. Raramente você vê alguém de influência no mundo religioso falando sobre a importância, estudando, levando a uma reflexão, né, de tudo que aconteceu, do dia de expiação, do tempo de juízo. Então, hoje a escritura é rejeitada, tá? E isso abre o espaço para quê? Para o engano. A cruz é o centro da salvação, mas ela tem que entender, ou melhor, temos que entender que o sacrifício através da cruz é que nos oferece a graça, sim, é que nos garante perdão dos pecados, sim, mas a cruz também simboliza a mortificação do eu. E isso nós só vamos conseguir pelos méritos de Cristo, entende? E isso a gente só vai conseguir como ele, pegando ele como exemplo, com ele, por ele, para ele. Então, a cruz é o centro da salvação, mas temos que entender o que isso verdadeiramente significa, ok? A salvação não vem de obras, mas de Cristo. A gente já falou muito bem sobre isso aí no decorrer dos estudos, e a salvação vem, sim, por meio dele, como o Efésios deixa isso bem claro, tá? Mas entender isso de fato na profundidade muda tudo. Muda, por quê? Porque eu entendo o preço do pecado, eu entendo que foi o meu pecado, a minha desobediência, que fez e matou o meu Salvador. E isso deve mudar tudo quando eu entendo significar, tá? E quando a gente vê aí, tem gente que fala assim, mas vocês ficam falando de obedecer, né? Ou então vocês ficam falando de festas, já foi abolida, mas a gente desobedece e observa todas as festas do mundo, romanas, dentro da igreja. E isso não é bíblico. Na Bíblia existe sim o que verdades relacionadas a festividades que o Eterno deixou registrado para quem? Para o seu povo. Não, mas isso foi para Israel do passado. Mas nós não dizemos que somos o Israel espiritual, o Israel moderno, que é, que é aquele povo que foi escolhido para a missão, entende? Então, se não está na Bíblia, não sustenta a sua fé. E se você está dentro do quadro da fé coletiva, de que não falta um culto, entre aspas, não observa o domingo, mas guarda todas as festas, que é o mandamento que foi alterado. É aí aonde sua fé está firmada na areia, porque na hora do teste final, você está mais preparado para aceitar a marca da besta do que o contrário. Você não está preparado para passar dificuldade, para ser perseguido, para ser injuriado.
E tudo que a gente tem passado agora são testes, são formas de sermos preparados para estarmos firmes no momento final. Então, vá sempre para a Bíblia, à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, não há luz nele. Seja a autoridade que for, tá? A autoridade que for, o líder que for, se não está na Bíblia, sai fora. Isso não vai sustentar a sua fé. Não vai ser a fé pura como foi do Messias. O Espírito Santo é que convence, a gente sabe, do pecado, da justiça e do juízo. Então, está aqui a necessidade de quê? De buscar o Espírito Santo, de buscar o batismo. E se eu verdadeiramente estou recebendo, né, estou sendo preenchido pelo Espírito do Senhor, pode ter certeza que o arrependimento vem, que a mudança de vida vem, que a conversão passa a ser uma realidade. Lembra que tem uma citação aí no parágrafo 2? As coisas que antes odiavam, agora amavam. As coisas que amavam, agora odiavam. Então, mudança de gostos revela mudança de coração. Ou seja, se eu digo que eu estou servindo, que eu estou amando, que eu entendo o preço da graça com alto preço, que eu entendo que o pecado me afasta de Deus, entende? Então, eu vou buscar nele, por ele, através do seu poder, mudança de vida. E isso vem de dentro para fora. Se não há convicção de pecado, não há reavivamento real. Então, eu vou pisar na lei, eu vou ter consciência do peso do pecado? Não vou. Se eu sou levado a desobedecer, a viver uma vida de religiosidade superficial, sem refletir no preço do pecado, sem refletir de que, olha só, o pecado, o que é pecado? Transgressão da lei, ok? O pecado afastou um anjo, tá? Transformou ele de anjo perfeito para inimigo, para adversário. Uma terça parte desses anjos que estavam sendo convencidos por esse líder, né? Também desobedeceu, e tudo isso fez com que a desobediência, que é pecado, né? Foi o motivo deles serem expulsos do céu. A desobediência, que é pecado, fez com que Adão e Eva foram expulsos do Éden. E a desobediência, que é pecado, a rebelião é que faz hoje estarmos aqui ainda. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é bem claro quando diz que a obra está com anos de atraso. E Jesus não voltou ainda porque o professo povo dele não tem o caráter, não tem o caráter dele refletido em sua vida. Então, eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que permitir ser convencido do pecado, que é desobediência, da justiça, que é a justiça é, é uma pessoa, né? Isso vai acontecer quando a gente vê aí o juízo, a gente vê que a justiça ali está sendo feita, e hoje a minha justiça, a sua justiça, temos que ter isso em mente, é o Salvador, tá? Então eu tenho que ter convicção do pecado que me afasta do céu. Por quê? Porque no final o juízo realmente vai recair sobre aqueles que são desobedientes. Ah, então eu devo ser obediente por medo do juízo? Não, eu devo ser obediente, motivado, tá? Pela graça que custou um alto preço, pelo amor revelado através da graça, ok? Então, se hoje eu acho que as coisas, sabe aquele eu acho, a coisa que eu sei que não agrada ao Eterno, já tive meus olhos abertos, mas continuo teimando e andando no caminho errado, eu não estou permitindo a atuação do Espírito Santo. Porque se eu estou vendo que é pecado e me esforço para buscar poder e força nele para vencer esse pecado,
para vencer a tentação, aí sim. Então, se está faltando, eu devo realmente buscar pedir. Não há convicção de pecado. Se não há convicção de pecado, não há reavivamento real. Isso é uma métrica que temos que levar em conta também. 5. A lei de Deus revela a nossa condição. Sem a lei, o pecado não é compreendido. Ponto. Se está pisando na lei, lembrará Daniel 7,25. O poder do chifre pequeno tratará em mudar os tempos e a lei. Mudou, apagou, tirou importância, pisou. E o reavivamento genuíno produz frutos visíveis. O reavivamento genuíno produz frutos de obediência, tá? A fé verdadeira sempre aparece nas atitudes. Quem rejeita a lei perde o senso de pecado. É exatamente isso. Pisa na lei, rejeita a lei, o que acontece? O pecado é algo leve, não tem problema, já fui perdoado, Cristo veio, me ofereceu a graça, está tudo certo. Isso é muito, como é que diz? Muito real para os nossos dias, tá? Porque a lei tem sido rejeitada, pisada, né? E a gente viu aqui nos capítulos anteriores que fala sobre a lei imutável. A gente viu nos capítulos anteriores, nesse também, né, que fala aí de despertamento, e esse despertamento, o verdadeiro, me leva a uma conversão, ou seja, mudança de vida, e os populares não. Populares me levam a entender e aceitar que está tudo certo e não precisa mudança de vida, porque já estou. A cruz mostra que a lei não foi abolida. Se a lei tivesse sido abolida, para que cruz, né? Se pudesse ter sido desde o início, desde a eternidade. Cristo morreu porque a lei não pode ser mudada. Isso também é algo muito claro. Mas, infelizmente, existe aquele véu, né, nos olhos, na mente. Por quê? Porque nós fomos, eu digo nós como o mundo evangélico como um todo, doutrinados. Entende? Ah, mas eu agora, como adventista, não acredito, entendo que a lei não foi abolida, certo? Então, se ela não foi abolida, eu devo viver em obediência. Porque hoje eu prego que é impossível vencer pecado, e pecado é transgressão da lei, tá? Então, se a lei não foi abolida, eu devo viver como? Em arrependimento, quando peco, em mudança de vida e busca de reforma. Não há prova de genuíno arrependimento sem reforma na vida diária, em todas as áreas, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu falo, o que eu assisto, o que eu leio. Em todas as áreas. Pedir perdão sem mudança é engano espiritual. Por quê? Porque hoje a gente, como eu sempre digo, somos levados a entender que pedir perdão. Oro, peço perdão pelos meus pecados e continuo praticando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, do mesmo modo, entende? Então, isso é um engano espiritual e a gente sabe quem está por trás disso. Porque a Bíblia é bem clara, se eu não me engano, é Provérbios 3,19. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bom, então, se eu peço perdão, que devo pedir sim, diariamente, mas não há mudança, não há mudança de rota, isso é um engano espiritual. Por quê? A graça não anula a obediência. E hoje, infelizmente, estamos dentro de um evangelho da hipergraça. O que é isso? Sou salvo pela graça, e é verdade. E por isso não tem problema. Eu posso desobedecer porque a graça já me salvou.
Só que a gente já entendeu isso claramente, eu creio, que a graça, ela não anula a obediência, pelo contrário. Vou repetir, já falei algumas vezes. Se eu entendo o significado real da graça, eu vou buscar poder e força, batismo do Espírito do Senhor para viver uma vida de obediência. Ok? Ponto 6. A verdadeira fé leva à obediência. O que, que a gente faz? Soninha que estuda aí sobre a fé de Abraão, né, dentro do nosso estudo do sábado. Hoje, como eu já falei, meus olhos se abriram diante disso, né? Por quê? Porque a gente fala que Abraão é o pai da fé, mas Abraão foi o pai da fé porque ele obedeceu, mesmo sem entender, ele obedeceu, ok? E aí a gente vê que a fé estabelece a lei, ou seja, a fé estabelece uma vida de obediência, tá? E ela não destrói. Então, a fé estabelece a lei, não destrói a lei, não destrói a necessidade de obediência. E os reavivamentos modernos, inclusive, fiquemos atentos para um evento que vai acontecer ano que vem, tá? Em setembro do ano que vem, fiquemos atentos, porque ali vai levar muita gente. Olha aí, nós estamos no reavivamento, vai levar muita gente na emoção, vai levar muita gente na ideia de um resultado, não sei quantas mil pessoas se batizando. Olha o que nós estamos fazendo. Cuidado, cuidado, fiquem atentos, porque a mensagem de hoje, o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, é bem claro quando diz: a mensagem que deve ser dada hoje é as 3 mensagens angélicas. E dentro desse contexto está o que? Uma reforma de vida, está entender o tempo em que nós estamos vivendo, que é tempo de juízo. Então, se a mensagem não está dentro desses parâmetros, é uma mensagem que está faltando, é uma mensagem que não está completa. Ou seja, vai mexer com a minha emoção. Vamos falar de Cristo, vamos falar do amor, vamos falar das coisas que nos unem, entende? E a gente está vendo por aí tudo o que está acontecendo, tá? Então, experiências emocionais passageiras não sustentam a fé. Fé verdadeira transforma atitudes. Eu posso ter a experiência emocional mais incrível, mas ela não vai estar firmada na rocha, ela não vai estar sustentando a minha fé, e o perigo da fé coletiva é ruína, tá? Porque a fé verdadeira a gente entende, que transforma a atitude e me levam à vida de obediência. Santificação é um processo contínuo, não é instantânea, mas é progressiva. Mas a gente viu nesse parágrafo, melhor neste capítulo, que muitos acreditavam ou acreditam, né, trazendo para os nossos dias exatamente isso. Olha, aceitou, batizou, é santo. Tá na igreja, tem um nome lá, prega, canta, fala, ou simplesmente assiste, não falta um pouco, é santo. Já está tudo certo. Você está agora sendo levado a uma falsa segurança, ok? Aonde você acha que isso aí é santificação e ponto. Lembra que a fé estagnada é perigosa. E a santificação é um processo diário, contínuo, e deve envolver todas as áreas da minha vida. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Santificação é um processo diário e contínuo, não é um processo só do dia de sábado, né? Que inclusive não é do jeito que deveria, a gente tem aprendido isso. Santificação não é um dia de culto,
Não é achar que estou aqui vestidinho, bonitinho, com a Bíblia, aceito. Deu 11h40, já estou olhando para o relógio, porque não pode passar, porque estou agoniado, porque tem que estar, sabe? Mas continuo bebendo, comendo, assistindo, vendo, compartilhando, tudo do mesmo jeito, da vida adiante. Não, tá? E temos que ter cuidado com, novamente, emoção sem verdade leva ao engano. E a gente viu aqui no parágrafo, que aqui, ó, parágrafo 7. Os reavivamentos populares são frequentemente realizados mediante apelos à imaginação, o excitamento das emoções e a satisfação, ó, do amor àquilo que é novo e surpreendente. Só que esses conversos do falso reavivamento, do reavivamento popular, assim conquistados, ou seja, pela emoção, pela excitação das coisas ali, o que é que diz? Tem pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho de profetas e apóstolos. Por quê? Porque não quer mudança de vida, porque não quer mortificação do eu. Então não tem interesse em verdades bíblicas. Quer viver a religiosidade superficial. E aí vem a triste citação do parágrafo 8. A religião tornou-se o esporte dos infiéis. Ou seja, eu posso vestir a camisa de religiosidade, estar ligado à instituição e mesmo assim ter a vida de um infiel, de um ímpio. Olha que triste isso, né? Ou seja, eu estou sendo motivado a viver essa religiosidade superficial, a viver emoção, a viver, como é que diz, sendo levado, né, à excitação das emoções, mas, infelizmente, estar dentro do quadro de ser infiel, de ser ímpio, e levar tudo isso como um esporte, como um período de festa, de comemoração. Nem tudo que emociona vem de Deus, vem do Eterno. Cresça todos os dias, busque a santificação, que é um processo contínuo. Não se acomode achando que já chegou. Lembra que nós vimos aqui também, nesse capítulo, já está tudo certo, chegamos já no auge, já conseguimos alcançar. Nunca. Por quê? Porque a santificação é um processo contínuo, tá? Infelizmente, hoje tem aqui dizendo, ó, relacionado aos perigos mencionados, parágrafo 13. Diz assim: a tendência do púlpito moderno é de apartar a justiça divina da divina benevolência, ou seja, né, a gente já falou sobre isso. Afasta, só fala de amor, amor, amor e esquece de falar ou não fala da justiça, tá? Então não se acomode, busque mudança todos os dias, diariamente, continuamente. Santidade envolve todo o ser. Corpo, mente e espírito devem ser consagrados. O que eu falo, o que eu como, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu assisto, compartilho. Todas as áreas do meu ser devem estar envolvido na santidade. O desprezo pela Bíblia, o não respeitar o que está escrito, o pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos enfraquece a fé. Enfraquece a fé. Olha como isso é sério. Toninha, ia falar alguma coisa aí? Não. Não, Então, eu sem sem querer. Mas fala. deixa eu falar. Eu não sei se você, nesse resumão aí, já passou do parágrafo 33, fala uma coisa bem forte e propícia para os nossos dias sobre o desejo por uma religião fácil. Mas depois, quando você chegar lá, se você achar conveniente, você lê. Ok, ok. É porque esse parágrafo, esse capítulo, ele era para falar dele todo. Todo. E É, todo ele está muito forte e necessário. é, Mas por conta do tempo, a gente vai citando algumas coisas. Mas
ele todo está marcado. Era para ir falando de parágrafo em parágrafo, entende? Porque realmente é muito necessário. Olha, É, o parágrafo 23 mesmo diz assim, ó. Aí, o parágrafo 19, parágrafo 20, a lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê qualquer remédio para eles. Enquanto ela promove vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Aí vem aqui, parágrafo 22, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não, cadê? Sem a lei, os homens não têm a exata concepção da pureza e da santidade de Deus ou de sua própria culpa e impureza. Aí diz, além dos do 23, além de, cadê? Além disso, errôneas teorias sobre santificação procedente da negligência ou rejeição da lei divina têm lugar proeminente nos movimentos religiosos modernos. Essas teorias são falsas em termos de doutrina e perigosas em seus resultados práticos. E o fato de elas geralmente encontrarem receptividade torna duplamente essencial que todos tenham uma clara compreensão do que as Escrituras ensinam sobre tal ponto. E se eu não tenho essa compreensão, a fé é fraca, não é uma fé verdadeira, é uma fé misturada. Aqui no parágrafo 24, a verdadeira santificação é uma doutrina bíblica e ponto. Aí hoje é pregado de que, como aquele vídeo que rolou muito aí já, que o pastor fala, cuidado com esse povo aí que está pregando como é que diz, santificação, santidade, perfeccionismo e tal. Você entende? Só que é uma doutrina bíblica. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá Deus. A Bíblia ensina claramente que o que é santificação e como pode ser obtida. Mas vamos seguir. Sem a Bíblia, a fé se torna vazia, superficial, é construída na areia, né? E aí, vamos lá. Quando você entende a cruz, quando você entende a necessidade da santidade, você percebe, quando você volta só um pouquinho aí, que foi seu pecado que causou a agonia que matou Cristo. Então, em gratidão a isso, entende? Em gratidão a isso, eu vou buscar fortalecer a minha fé e viver uma vida de santificação, a mortificação do eu. E aqui segue dizendo assim, peraí que eu já leio. O corpo é templo do Espírito Santo. Hábitos prejudiciais enfraquecem a espiritualidade, isso em todas as áreas. Eu tenho o hábito de assistir o que eu não posso, o que eu não devo. Se eu tenho o hábito de comer o que eu não devo, beber, vestir, isso enfraquece a espiritualidade. A religião tem se tornado entretenimento, né? Lembra? O esporte me chamou muita atenção. A religião tornou-se entretenimento. Tem que ter muita mega produção. A religião agora é verdade, porque tem mega produção. Quando o culto vira show, Deus deixa de ser o centro. E o que você consome afeta a sua comunhão com Deus. O que eu falei, quando eu assisto, quando eu bebo, quando eu como, tudo isso está dentro do contexto de santificação, de ter uma fé verdadeira, de fortalecer a minha espiritualidade. E aí a gente lembra lá de Emanuel, da série, né? Onde ele fala que a casa vazia, quem é agora que vai preencher essa casa que foi purificada, que foi limpa? E se a gente leva em conta que, ó, nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso é de alta responsabilidade, porque o Espírito Santo não vai habitar onde existe pecado. Ah, mas o pecado hoje você é impossível vencer. O Espírito Santo não habita onde existe o pecado. Eu estava na rua com o Thelma, encontramos um irmão, e aí ele, cuidado, viu? Cuidado vocês aí com esses grupos que diz que tem que parar de pecar. Olha, gente, sinceramente, viu? É,
O que você consome afeta a sua comunhão com o Eterno. E aí eu citei para ele, porque quando eu citei para ele, quando ele me falou isso, eu citei para ele 1 João capítulo 3, aquele que peca é do diabo. E o diabo vive pecando. Para isso se manifestou, para isso Cristo se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Ponto. Quando alguém falar com você sobre isso, mande ler 1 João capítulo 3. Mande completar essa frase. Aquele que peca é de quê? Pronto. Acabou. Se Cristo é o meu exemplo, venceu a tentação, ele também me deixou esse exemplo para mim. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que foi. Ouvi levantar aqui o negocinho. Fé e obediência produzem uma vida cristã sólida e valiosa. A palavra de Deus declara que os demônios creem, tremem, mas não obedecem. Entende? Os demônios creem e tremem. Mas por que eles são demônios? Porque eles não obedecem. Então, quando eu faço a escolha de viver uma vida em desobediência, achando que é impossível esse pecado, ele falou assim para mim: você nunca vai parar de pecar. Você já pecou hoje, não já? Você entende? Então, o que que eu tenho que buscar? A fé de Cristo, que venceu o pecado. E como eu já falei ontem, foi anteontem. Mas não é para agora sair dizendo, eu não peco mais, eu sou melhor do que você. Não é isso, tá? Então, cuidado com o que você consome. Isso eu falo até de assistir. Hoje as mensagens estão misturadas com vinho de Babilônia. Por isso que eu sempre indico os vídeos, tanto as traduções como os estudos do canal Missionário, entende? E tem um conteúdo assim incrível para fortalecer tua fé, para estar firmado, ligado à videira verdadeira. E cuidado com esse culto. Por que não usa mais Inário? Não, porque hoje nós temos a nova igreja, hoje os jovens a gente tem que trazer, né? Hoje tem que ser diferente. A mensagem hoje, como eu falei aqui, vamos falar de amor. Cuidado, cuidado, pisando na lei, inclusive no sábado do Senhor. A falsa santificação ignora a lei do eterno. Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Pois é. Quem diz que conhece ao Eterno, mas não obedece, está enganado. E, infelizmente, o amor ao mundo está substituindo o amor a Deus. E a Bíblia é clara. Esse capítulo também deixou isso claro. O amor do mundo está. Aqui, ó, vou ler até. Capítulo, parágrafo 32. Acompanha aí. A santificação, que agora ganha destaque no mundo religioso, traz consigo um espírito de exaltação própria e desrespeito para com a lei de Deus, o que assinala como estranha a religião da Bíblia. A religião da Bíblia já é estranha. Para que isso? Não precisa disso. Seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, pelo qual, mediante a fé somente, podem atingir a perfeita santidade. Ao mesmo tempo, negam eles a autoridade da lei de Deus, insistindo estarem livres da obrigação de guardar os mandamentos, ou seja, insistindo que pode viver pecando. 33 que Soninha citou aí. O desejo por uma religião fácil, que não exige luta, que não exige abnegação, nem separação das loucuras do mundo, tem feito da doutrina da fé e da fé somente um ensino popular. Triste isso, mas é uma realidade. O testemunho, parágrafo 34. O testemunho da palavra de Deus é contra essa enganadora doutrina da fé sem obras. Que obras de obediência? Lembra Abraão, pai da fé? Não é fé esta que pretende o favor do céu, sem atender às condições sobre as quais a misericórdia é concedida. É presunção, pois a fé genuína tem seu fundamento nas promessas e provimentos das Escrituras.
início do 35, que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo, olha só, enquanto deliberadamente violam dos reclamos de Deus. Essa pessoa que nós encontramos na rua, eu falando para ele, né, que a gente tem que buscar santificação, purificação, não sei o que, ele falou assim, aí ele falou, mas a gente tem que entender que essa é a igreja, aquela história que a gente já conhece. Aí eu falei para ele assim, me diz uma coisa, você é adventista antigão. Antigamente tinha Semana Santa ou era Semana do Calvário? Era Semana do Calvário. Antigamente tinha dia de, como é? Dia de síndrome de Down, não sei o que, essa coisa toda de inclusão, no sábado? Não, nunca teve. Falei, o sábado deixou de ser o dia do Senhor. Aí ele, nunca isso aconteceu para mim. Eu falei, mas tu tá lá dentro da instituição. Tu chega no dia de sábado, é lá, dia da educação, dia disso, dia daquilo, tu participa do culto, tu fica ali, tu faz louvor, não tá participando? Aí, por quê? Eu falei, o que que significa, o que que tá acontecendo? Meus olhos se abriram, fulano, olha só, meu irmão, o que que aconteceu? Hoje é Semana Santa, hoje existe uma agenda. O que é que a instituição quer virar de mãos dadas com a ONU, de estar participando de COP? Eu nunca vi isso. Busque na internet. Aí ele falou assim, esse negócio de Semana Santa mesmo, eu falei, fazendo sorteio, usando o público para fazer sorteio. Isso é uma palhaçada, não é palhaçada não, meu irmão, é irreverência, é desobediência. Olhando para mim. Então a gente tem que entender isso. O amor do mundo hoje, a religião fácil, está sendo vivida pelo povo que tem uma missão exatamente de viver o contrário, de andar no caminho estreito. Então, cuidado com a falsa santificação. Se está ignorando a lei, se está pisando nos mandamentos, se está desconsiderando, se está dizendo que é impossível vencer o pecado, já que Cristo se manifestou para vencer o pecado, então, cuidado, abre o olho. O inimigo imita o reavivamento verdadeiro. Satanás cria movimentos religiosos falsos. Há um verdadeiro reavivamento antes do fim. Tal avivamento, como não fora visto desde os tempos apostólicos. Coisa mais linda. O Eterno está levantando um pequeno povo fiel. Lembra? Poucos que vão entrar, acertar a porta estreita. Nem todo movimento religioso vem do Eterno. E qual é a métrica disso? A lei e o testemunho. Se não tiver em harmonia, jamais haverá, ou não há luz livre. A métrica é essa. O Eterno tem levantado um povo fiel. Você está neste povo, neste contexto, nesse meio, o mundo está entrando na igreja. Não está entrando, já entrou. O amor ao mundo substitui o amor a Deus. Bom, eu tenho que mudar agora o tipo de culto, o tipo de louvor, o tipo de adoração. Por quê? Porque o mundo está necessitando de algo diferente. Voltar aos marcos antigos, voltar à simplicidade do evangelho. Não, tem que ter coisa nova, tem que ter tecnologia, tem que ter teatro, tem que ter. O amor ao mundo está substituindo já substituiu, entende? Então, Satanás ele vai imitar o verdadeiro reavivamento sobre o disfarce religioso. Ah, mas o mundo é que é mau, o mundo é que está na violência, o mundo é que está. Satanás vai trabalhar no disfarce religioso. Não é à toa que a Bíblia, testemunho, confirma que ele vai se transfigurar em quê? Em Cristo, para enganar muitos. Não pense que ele vai aparecer com a cara feia, com o chifre, dizendo quem ele é, não. Ele pode se transformar até em anjo de luz, para, se possível, enganar muito. Então, a métrica, vou repetir, que isso fique na nossa mente, a métrica é a lei e o testemunho. Se não tiver, se não falar dessa maneira, se pisar na lei, se disser que é besteira, se disser que é impossível vencer pecado, se disser vamos falar do amor que nos une, esquece as coisas, essa narrativa da falsa liberdade religiosa, e vem agora um pastor no púlpito e diz que quem quiser participar
Congresso vá, mas saiba que vai sofrer punição. Cadê a lei da liberdade religiosa? Cadê a livre consciência? Então, nem todo movimento espiritual, porque leva a carinha de que, é do povo que guarda os mandamentos. Nós vamos estudar no sábado, capítulo 17. A coisa é muito séria. Eu fiquei assim, impactada. Alguém levantou a mão, Soninha. Hoje, no parágrafo 37, ele cita 1 Tessalonicenses 5, 23. E o Hum, comentário da Bíblia Legada diz assim: hum, necessidade de santificação. A verdade, a verdade deve santificar o homem todo, sua mente, olha. seus pensamentos, seu coração, suas energias. Suas faculdades vitais não devem ser consumidas em práticas concupiscentes. As práticas concupiscentes, Uhum, precisam ser vencidas ou o vencerão. Aí continua dizendo assim: a verdadeira santidade. Santidade não é arrebatamento, é a inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É olha fazer aí. a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. Eu me lembro de Abraão, né? De Abraão. Uhum, uhum, Apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Quer dizer, tudo nos leva a Deus, né? A mente, uhum. Sim, inteiramente a sim, Deus. perfeito. E é isso que a gente vê. Ó, quem tem aí Bíblia Legada, depois vai para a página 1393, esse comentário aí que Soninha leu, né? E em cima ainda tem assim, ó, cadê? Necessidade da santificação. A verdade deve santificar o homem todo, seus pensamentos, seu coração, suas energias, suas faculdades mentais, é o que ela viu aí. Então a gente entende que não é superficial e tem um comentário bem grande aí, viu? Dissipando a atmosfera do pecado. Eu tenho que ler isso aqui, vamos lá. Santificação. Quantos entendem seu pleno sentido? A mente é obscurecida por corrupções sensuais. Os pensamentos precisam ser purificados, que não se poderiam ter tornado homens e mulheres se tivessem reconhecido que o trato do corpo tem muito que ver com o vigor e pureza da mente e do coração. Os homens e mulheres foram comprados por preço. E que preço! A própria vida do Filho de Deus. Que coisa terrível é colocarem-se em posição em que suas faculdades físicas, mentais e morais se corrompem, onde percam seu vigor e pureza. Semelhantes homens e mulheres não podem oferecer a Deus um sacrifício aceitável. Olha isso. O cristão verdadeiro obtém uma experiência que promove a santidade. Não tem ele na consciência uma mancha de culpa, nenhuma mácula de corrupção na vida. A espiritualidade, olha, a espiritualidade da lei de Deus, com seus princípios limitadores, é introduzida em sua vida. A luz da verdade ilumina seu entendimento. Uma chama de perfeito amor ao Redentor expulsa as corrupções que se interpuseram entre o pecador e Deus. A vontade de Deus tornou-se a sua vontade, pura, elevada, refinada e santa. Seu semblante revela a luz do céu. Seu corpo é um adequado templo do Espírito Santo. A santidade adorna-lhe o caráter. Deus pode comungar com ele, pois a alma e corpo estão em harmonia com Deus. Uau, que coisa mais linda. Está aí o comentário de Tessalonicenses, página 1393 da Bíblia Legada, quem quiser depois reler. Então, vamos finalizando com a seguinte, dando continuidade aqui com a seguinte consciência. Nem todo movimento espiritual pode ser mundial. Uau, olha o que está acontecendo. Cuidado, tá?
E temos que ter cuidado também com a fé misturada com o mundo, é como eu digo, a fé coletiva, né? Cuidado com a fé coletiva. Lembre que a fé misturada com o mundo, ela não te leva a uma fé de obras de obediência. A fé de Abraão, sim, né? Com a fé pura de obediência. Errou, errou, mas foi obediente. Sempre ali se arrependeu e continuou seguindo a obediência. O verdadeiro cristianismo é alegre e vitorioso. A vida em Cristo traz vitória e alegria. Vitória em quê, gente? A vida em Cristo traz vitória em quê? É vitória do mundo, das coisas que há no mundo, entende? Vitória, sim, das coisas que há no mundo, pode ser e pode não ser, mas a vida em Cristo traz vitória sobre o pecado. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do pecado. Isso é bíblico, isso é doutrina bíblica. Como a gente leu aqui, a santificação é doutrina bíblica. E a gente percebe, dentro desse quadro, né, do verdadeiro cristianismo, que a lei de Deus está sendo negligenciada, tem se perdido de vista. Sem lei não há consequência, não há consciência, melhor dizendo, sem lei não há consciência do pecado. Vida cristã não é peso, é poder. E se hoje a lei está sendo pisada, é para quê? Para o pecado ficar leve, tá? E nesse embalo muitos têm ido, misericórdia. Vamos lá. Olha só, se parágrafo 41. Aí dá vontade de ler os outros que passou, mas vamos lá. Cadê? Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, seus meios, em lugar de serem gastos em desnecessárias e mesmo danosa indulgência, seriam destinados ao tesouro do Senhor. E os cristãos dariam um exemplo de temperança, abnegação e sacrifício. Então seriam eles a luz do mundo. Por que não tem sido a luz do mundo? Porque não está vivendo em harmonia com a vontade. O reavivamento verdadeiro começa com o retorno à verdade. Olha, Jeremias 6,16. É preciso voltar às veredas antigas. Cada dia esse versículo tem mais significado para mim. O segredo do poder espiritual está na obediência. Então, para obedecer, eu tenho que conhecer. Eu conheço e obedeço, movido pelo Espírito do Senhor. Aqui deve encontrar o segredo da falta do Espírito e poder. Por quê? Porque o segredo espiritual, o poder está exatamente na obediência. A falta de poder hoje não é falta de Deus, é falta de fidelidade. A solução para hoje não é novidade, é voltar aos marcos antigos, é voltar às veredas antigas, andar por ele. Tá? E aí você vai encontrar o descanso, diz assim. E no parágrafo 44, fala assim: Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus. Ele diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transborde de pleno. Esse parágrafo me chamou a atenção, que tem a palavra pleno duas vezes. Pleno conhecimento da vontade do Eterno. Aí cá embaixo fala de novo, pleno conhecimento. Por quê? Colossenses 1, de 9 a 11. É o pedido do Eterno para nós, através daquela fala de Paulo ali, do que foi escrito, é que nós tenhamos, nós transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade. Então, o que falta hoje é exatamente isso, é essa vontade, esse desejo. O maior perigo dos últimos dias não é a falta de religião. É a religião, lembra? Religião fácil, que a gente acabou de ler, mas é a religião sem transformação. Verdadeiro reavivamento não mexe apenas com emoções, transforma completamente a vida. Ok? Aqui no parágrafo 49 diz assim, ó, tais são os frutos da conversão e santificação bíblicas. E porque os grandes princípios de justiça apresentados na lei de Deus são
tratados com tanta indiferença no mundo cristão, esses frutos são tão raramente vistos. Eis porque se vê tão pouco daquela profunda e permanente obra do Espírito de Deus que marcou os reavivamentos dos anos anteriores. É pelo contemplar que somos transformados. Parágrafo 50. Quando são negligenciados os sagrados preceitos mediante os quais Deus mostrou aos homens a perfeição e santidade de seu caráter, e a mente do povo é atraída para os ensinos e teorias humanas, não surpreende que tenha havido um declínio da piedade prática na igreja. E possamos dizer o que está aí no Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes do seu prazer está na lei. Este capítulo, então, revelou para nós, mais uma vez, que existem apenas dois caminhos: o caminho do verdadeiro reavivamento e do falso reavivamento. O falso é um reavivamento emocional, superficial, sem transformação. O reavivamento verdadeiro é profundo, é bíblico e é transformador. Só existem dois caminhos. Qual você vai escolher, qual eu vou escolher, qual caminho eu estou trilhando, é que temos que decidir. Onde não há transformação, não há verdadeiramente reavivamento. Não há verdadeiro reavivamento. A pergunta final para a gente pensar, meditar, é: como é que nós estamos vivendo? Como eu estou vivendo? Como você está vivendo? Um reavivamento emocional ou um reavivamento que me leva a uma transformação real, guiada pelo Espírito do Senhor? Duas opções, dois caminhos. Tá? Esse foi um resumo. Não se deixe enganar. O verdadeiro reavivamento não é emoção, é transformação de vida. E como é que eu busco essa transformação? Conhecer a vontade do Eterno? Jeremias 6,16. Onde a margem do caminho verde, perguntais, olha que lindo, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei decisão. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, vamos orar e encerrar. O relógio já foi embora. Vamos orar então. Santo e Eterno, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade. Como falei, esse capítulo foi muito profundo, necessário, abrir os nossos olhos, que possamos agora, diante dessa luz derramada sobre ele, continuar buscando e entender, estar de olhos abertos, para não sermos enganados pelo falso reavivamento que será movido pelo espírito que não é o do Senhor, é o espírito de engano. E isso realmente temos visto acontecer e vai acontecer com mais frequência. Por isso, Pai, estamos aqui pedindo, continue abrindo nossos olhos. Não nos deixe ser enganados. Queremos buscar de fato a tua verdade e viver o que está escrito. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, fica conosco mais uma vez neste dia. O perdão dos nossos pecados é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Releiam então este capítulo, né? E aí tire mais lições e até amanhã, se o Eterno permitir. Só lembrando, quem está aqui, que não tem o livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, e puder imprimir, capítulo 17, que nós vamos examinar e estudar no sábado, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu te abençoe.